nós vimos o crescimento demográfico através dos movimentos verticais, que é o crescimento vegetativo, né? A diferença entre natalidade e óbitos, e agora nós vamos ver o crescimento horizontal da população, que é o saldo migratório, a diferença entre a emigração, a saída de pessoas, e a imigração, a entrada de pessoas. O crescimento da população de um país, de uma região, varia então em função desses dois elementos, né? O crescimento vegetativo e o saldo migratório. Pega países como os Estados Unidos, por exemplo, eles recebem muitos imigrantes, né? O Brasil também já recebeu, lá nos anos iniciais do século XX, nós recebíamos muitos imigrantes. Então havia um papel importante desse crescimento horizontal, né, na nossa dinâmica demográfica. Com o passar do tempo, o Brasil deixa de ser um país de imigrantes e passa a ser um país mais até talvez de emigrantes, né, na chamada fuga de cérebros, saída de pessoas aqui do Brasil qualificadas para outros países. Então, vamos ver um pouquinho alguns dos conceitos que envolvem essa dinâmica aí, tá? Da emigração e da imigração. E os porquês disso, né? Os porquês disso, porque não são apenas elementos científicos, técnicos, econômicos que fazem com que as pessoas mudem de país, né? Não é fácil, não é simples mudar de país, creio eu, né? Eu nunca mudei do Brasil, mas certamente você se adaptar a uma nova cultura, um novo idioma, um novo sistema de valores, deve ser extremamente complexo. Então, página 314, por favor. Tá? Lembrando que a espécie humana muda muito, né, de lugar, tá? Muito. Né? E o homem brasileiro, né, o ser humano brasileiro também, ele, 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 ele é bem desapegado, né, do solo brasileiro, se adapta do território. O brasileiro se adapta muito bem a diferentes situações territoriais, a diferentes culturas, tá? Então, nós brasileiros, dentro do próprio território, mudamos muito de lugar. Por outro lado, nós também temos uma facilidade muito grande de nos adaptarmos em outros lugares. O brasileiro se mistura muito facilmente, né, com outras populações, tá? É, isso também acontece que nós somos forçados, às vezes, por conta dessa procura por melhores condições de vida, né, no sentido econômico, no sentido da segurança, etc. Né? Os fatores econômicos acabam sendo aí os mais importantes, mas não são os únicos. Né? Existe um conjunto grande de migrações, por exemplo, que acontece por questões étnico-religiosas, perseguições políticas, tá? Ó, então, perseguições políticas, guerra civil, acaba forçando o deslocamento de população. Também desastres naturais, uma grande enchente, um terremoto, atividade vulcânica, um tsunami, e também acidentes, como acidentes nucleares, né? O vazamento de uma usina como Fukushima ou como Chernobyl acaba deslocando população mesmo, não tem jeito. Tá? Mas a busca, assim, a massa, né, acaba sendo a busca por melhores condições econômicas em outros lugares. Tá? Existem as migrações, então, definitivas, você sai do Brasil, tá? Sem a intenção de voltar para cá e vai, por exemplo, para o Japão, ou para os Estados Unidos, ou Canadá, ou Austrália, Inglaterra e Irlanda. Tá? Os nossos, os seus bisavós, os meus avós, né, que vieram da Europa, ou vieram do Japão, ou vieram do Oriente Médio, né,
eles vêm mesmo com o objetivo de não voltar mais, né? As emigrações de nordestinos, por exemplo, para Brasília, para a Amazônia, para o Rio, Belo Horizonte, São Paulo, a saída dos do briga aqui na rua, a saída do pessoal do sul em direção à fronteira agrícola no oeste brasileiro, né? Mato Grosso, Rondônia, Acre, subindo lá com a fronteira agrícola. E as temporárias, de vários tipos, né? Aquela em que você vai e volta, por exemplo, a transumância, que é muito determinada pelas estações climáticas. Na época do frio, você busca pastos mais quentes. Na época do calor, você sobe a montanha para aproveitar o florescimento da vegetação para alimentar o gado. Época de colheita, né? Aqui no Brasil, os trabalhadores se deslocam de um ponto a outro para participar das colheitas. Também o movimento pendular, né? Quando você vai e volta, vai trabalhar e volta, vai estudar em outra cidade e volta, ou mesmo turismo, faz uma viagem com a família, fica lá uma semana, um mês, um dia, enfim. Tá? Então, essas migrações temporárias, temporárias, tá? Lembrando sempre que o imigrante é o que chega, geralmente é o cara que a gente culpa por todas as nossas mazelas, né? E o emigrante é o cara que sai, tá? Sai em busca de melhores condições. As áreas em que a vida humana é fácil de ser seguida é fácil de ser obtida, os recursos são fáceis de ser obtidos, é uma zona ecúmena. Quase sempre essas zonas ecúmenas ou áreas de atração estão próximas a rios, estão numa altitude aí até 1.000 metros, tá? Estão em latitudes médias ou baixas, não estão em latitudes muito altas, tá? São áreas, então, que absorvem população, áreas estáveis economicamente, politicamente, né? Elas atraem população, elas necessitam de mão de obra. As áreas anecúmenas são as áreas de repulsão demográfica. Anecúmenas, né? Então pode ser por onde a vida humana é mais difícil, né? Então uma floresta, tá? Um deserto, ou uma geleira, ou o alto de uma montanha, ou uma área com guerra civil, perseguição religiosa, política, étnica, baixa condição social, tudo isso, uma condição social ruim para que a população se estabeleça lá, isso forma uma área anecúmena. Procurem guardar, né? Atração ecúmena, tá? Área de repulsão anecúmena. Então, anecúmena, anecúmena, emigração, ecúmena, imigração. Importante ir associando, tá? No caso do Brasil, nós temos muitos exemplos, né, dessas migrações internas. Tradicionalmente, nós associamos a área de repulsão demográfica ao Nordeste brasileiro. Não está totalmente errado, mas também não está totalmente certo. O Nordeste, claro, isso é óbvio, sempre foi, do século XIX em diante, né, uma área de repulsão demográfica, uma área de onde emigravam, né, ou migravam, se vocês preferirem, os dois termos estão corretos, grandes contingentes populacionais para povoar a Amazônia, depois nos anos 50 para industrializar e urbanizar São Paulo, Rio e Belo Horizonte, né? Ou para construir Brasília nos anos 60. Tá? Então, o nordestino forte. Não está totalmente correto, como disse Euclides da Cunha, né, na obra Os Sertões, o sertanejo, antes de tudo, um forte. Bem, não está totalmente correto, porque tem o pessoal do Sul também, né? Essa marcha para o Oeste nos anos 70, em função da modernização da agricultura lá no Sul, né, que encareceu o preço da terra, concentrou terra, associado aos movimentos de reforma agrária do movimento
de 64, né, da ditadura militar, que distribuiu terras naquela região onde hoje em dia é Mato Grosso, Rondônia, Acre, para quem quisesse se estabelecer lá. E lá que foram eles, plantar algodão, soja, etc. Já os nordestinos também foram expulsos pela concentração fundiária, de um lado, e, simultaneamente, foram expulsos também pela seca. Então, a gente brinca que é a seca e a cerca, né, que acabaram expulsando os nordestinos. Tá? Então, dentro do Brasil, nós temos essas migrações. E as migrações externas são aquelas em que a população se desloca de um país para o outro, tá? De uma unidade territorial, país para o outro. Por exemplo, português que vinha para o Brasil até 7 de setembro de 1822 estava fazendo uma migração interna, né? Porque o Brasil fazia parte. Peraí, pessoal, aqui a coisa virou uma confusão nessa casa aqui. Eu vou fechar um pouquinho a câmera para fechar a porta do escritório, tá? Só um minuto. Prontinho, é um problema, né? Minha esposa acorda, vira uma bagunça, uma agitação. Olha aqui. Então, nós temos aí essas migrações externas. Vamos prosseguir? Ó, esse quadro aqui, olha aí, os retirantes, né, de Cândido Portinari, tá? Desde a escolha das cores até a representação das figuras, mostrando aí a miséria do povo nordestino, né? Saindo de lá, tá? O sertão seco, chão seco, figuras esqueléticas, né? Olha aí, é uma demonstração de êxodo rural, pessoas que deixam o campo, geralmente, para ir buscar melhor sorte nas cidades. Por quê? Porque nas cidades elas vão encontrar, pelo menos elas acham isso, né? Melhores oportunidades de estudo, de saúde, uma infraestrutura um pouquinho mais desenvolvida. Tá? E outra coisa, a pessoa já não tem mais nada a perder, ela vai tentar ir para algum lugar, tá? Ela vai tentar alguma coisa, tá? Não vai ficar lá para morrer. Então, é o êxodo rural. Tá? Quando o campo se moderniza, né, o trabalhador familiar ele não tem como se adaptar a essa nova situação. Ele não tem crédito, ele não tem financiamento, ele não consegue se estabelecer, continuar ali. Ele acaba abandonando ou vendendo a terra dele para agricultores mais capitalizados e se muda para a cidade. Também desastres naturais, né, secas prolongadas, geadas que provoquem uma quebra muito grande da safra seguidamente, tá? A miséria mesmo, né? A falta de escola, de posto de saúde, né? A falta de oportunidade, talvez não para ele, mas para os filhos, né? Ele percebe que a sociedade está se modernizando e que os filhos estão ficando para trás, então, para dar alguma chance para os filhos, né? Para tirar os filhos do atraso, ele também acaba se mudando, tá? Então, essas são as grandes causas, em geral, né, do êxodo rural em qualquer país do mundo. É claro que aqui a gente está trabalhando mais com a realidade brasileira, né? Bem, ao chegar nas cidades, ele vai para as áreas desvalorizadas pela especulação imobiliária, então ou vai morar em cortiços, ou vai morar em favelas, né? Ou, enfim, aonde ele consiga se estabelecer, tá? É uma situação muito, muito triste essa, né? Você acaba gerando ciclos contínuos de miséria. Essa pessoa não tem formação, não tem qualificação, a coisa já está ruim para quem está nas cidades, essa pessoa não consegue emprego. Ou ela cai realmente no desemprego, ou ela vai para a informalidade.
vai sobreviver do jeito que der. O campo perde a mão de obra, o campo perde Essa aula está difícil, hein? Só um minutinho, mais um minutinho, por favor. Muito bem, muito bem. O campo perde a sua mão de obra familiar, e vocês sabem que a mão de obra familiar é aquela que é mais responsável pela produção de alimentos de consumo interno, né? Isso acaba gerando um atraso muito grande aí para o país. Os alimentos ficam mais caros, né? Porque os alimentos para produção externa são para exportação são produzidos de forma mecanizada. Já os produtos para alimentação do povão mesmo são quase sempre com mão de obra familiar, né? Então, sem mecanização. Quando as pessoas saem do campo para a cidade, você perde essa mão de obra, tem menos gente trabalhando para produzir alimento, né? E essas pessoas acabam não se inserindo de uma forma positiva dentro da economia urbana e acabam sendo marginalizadas, tá? Aí, algumas dessas pessoas percebem que a vida delas não está boa e acabam voltando para as suas terras de origem, que também não resolve nada. Não resolve nada. Né? A pessoa não se inseriu na economia urbana, ela volta, vai lá. Quando havia o programa do Gugu, tinha o Gugu de volta para minha terra, né? Aí o Gugu dava um monte de presentinho para o cara, um monte de móveis da loja 100, uma bicicleta, enfim, que não resolvia o problema dele também, porque ele vai voltar para lá e não vai ter emprego. É a migração de retorno. Bem, uma outra forma de movimento demográfico, né, é a transumância, aquele que eu falei agora há pouquinho, ligado ao clima, ligado às colheitas, tá? Muito comum, então, com essa mão de obra, que é a mão de obra do boia fria, a mão de obra do cara que participa da colheita de vários produtos, cana-de-açúcar, etc. Né? O pessoal sai da zona, sai do agreste e sai do sertão também durante a seca e vai lá para a zona da mata para participar da colheita e do processamento da cana-de-açúcar. Depois ele volta para o seu local de origem, né? Ou acaba se transformando realmente e vai fazer isso para mandar dinheiro às vezes para a família que ficou lá no sertão, para a família que ficou no agreste, né? Tá? São as chamadas viúvas de marido vivo, né? O marido sai para participar dessas colheitas aí e deixa a família lá e para mandar dinheiro para eles. Então isso tem bastante também, né? Ou aquele exemplo que eu dei do pastor, né? Que se desloca no frio e no calor, né? No frio ele vai para o vale e no calor ele vai para o alto da montanha com o seu rebanho para aproveitar as pastagens e o clima, né? Uma outra forma, o nomadismo. Olha aí, ainda temos povos nômades, né? No Brasil mesmo, nós temos nomadismo e seminomadismo, tá? Esse aqui não é o caso, né? É lá na África do Norte, é o deslocamento de tuaregs, né? Se você notar, eles têm meio que uma casinha em cima do camelo aqui, ó. É uma armação com um pano em cima para se proteger do sol. E aí eles vão se deslocando atrás de tribos, perdão, tribos atrás de alimento, ou atrás de pastagem, né? Os povos pastores, gerando inclusive atritos com os povos agricultores. Tá? As migrações pendulares, né? Vocês saem de casa, vão para a escola, voltam para casa,
saem para trabalhar, voltam para casa, antes da pandemia, né? São as migrações pendulares, você vai e volta, né? Há um problema sério aqui, o emprego muito longe do local de trabalho. Isso é um problema sério, né? Você tem que sair 3, 4 horas antes, você chega no trabalho já cansado. E depois tem a volta ainda. Isso gera problemas de trânsito, de infraestrutura, de transporte público. É um problema muito sério. Você tem que aproximar o emprego da casa da pessoa. Você tem que deslocar a atividade produtiva também agora com a comunicação, né, com os meios de comunicação mais evoluídos. Você tem que deslocar, teria que deslocar o trabalho para as periferias, né? Fica mais próximo do trabalhador do seu trabalho, tá? A partir do século XIX, olha lá, né? Um movimento migratório de grandes proporções. Por quê? Europa como área de repulsão, Japão como área de repulsão, em função da segunda revolução industrial, altamente poupadora de mão de obra e, ao mesmo tempo, as mudanças, né, no paradigma tecnológico que permitiram que menos gente morresse. A revolução na agricultura, a revolução farmacêutica com mais remédios, a revolução urbana com água tratada e esgoto. Então eu tenho uma queda na mortalidade, um aumento da expectativa de vida e, ao mesmo tempo, uma economia que poupa a mão de obra. Com os casais, as famílias ainda tendo hábitos reprodutivos da época rural, lá da transição, antes da transição demográfica. Isso gera um volume, um excedente demográfico na Europa, que vai ser deslocado para outros lugares, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, tá? Vão receber essas populações, certo? Hoje em dia, a situação já não é mais bem assim, né? Hoje em dia, há uma dificuldade enorme para você conseguir fazer esse deslocamento, principalmente se você quiser ir para ficar num lugar, se você não for jovem, se você não tiver boa formação, se você não tiver já um emprego lá no seu país de destino, tudo isso vai dificultar a sua permanência. Tudo isso vai dificultar a sua permanência nesses lugares aí, né? Fazendo com que você acabe caindo naquela ilegalidade, né? Na insegurança de permanecer ou não no país. Né? O que acontece com os mexicanos, por exemplo, nos Estados Unidos, os estrangeiros em geral, né? Foi dos mexicanos porque tem muito lá, né? Tem muito mexicano lá. Ainda ontem eu li que resgataram 9 corpos de mexicanos mortos no Rio Bravo, ali na fronteira entre México e Estados Unidos. Eles morreram afogados tentando entrar nos Estados Unidos. Tem um filme muito bom que é no YouTube, acho que é Um Dia Sem Mexicanos, mostrando que de um dia para o outro os mexicanos desaparecem dos Estados Unidos e mostrando lá os problemas que isso gera para a economia norte-americana. É um dia sem mexicanos, né? As barreiras, mas essas barreiras também existem na Europa, tá? Essas barreiras também existem em países asiáticos, né? No Japão principalmente, a dificuldade para os estrangeiros se estabelecerem e permanecerem, né, trabalhando nesses lugares. A não ser que você tenha a idade certa, a profissão certa, ótima saúde, né? Enfim, aí você interessa para eles. Um dos últimos fenômenos que nós temos aí é a xenofobia, né? O ódio racial, o ódio ao outro, o ódio àquele que chegou depois. Xeno, sangue, raça, phobos, medo barra ódio. Né? Então, por exemplo, o preconceito contra os mexicanos, que nós acabamos de falar, o preconceito contra os turcos na Alemanha, né? Enfim, uma série de preconceitos contra aquele que vem depois. A grande questão é que essas pessoas geralmente vão fazer aquilo que os locais, que os nativos não querem fazer, né? Eles vão desempenhar
os piores serviços daquela sociedade, as coisas que os nascidos no lugar não, não pretendem fazer, tá? Não fazem. Né? Mesmo assim, eles acabam sendo culpados, sendo vítima de violência policial, de violência popular, né? Um preconceito muito grande contra o estrangeiro, contra aquele que chegou depois. Vejam aqui um outro fenômeno que nós assistimos hoje em dia, a desterritorialização. Tá? Quando você tem uma população inteira, uma etnia inteira, quando você tem uma etnia inteira, sendo uma tribo inteira, sendo expulsa, para que aquele lugar onde eles viviam, passe a ser usado por uma outra etnia. Né? Isso provoca dramas humanos, porque geralmente a área que vai receber esses grupos não tem a menor condição de recebê-los. A menor condição. E acaba produzindo desastres humanitários, né? Como lá no Sudão, na Nigéria, enfim, nós temos vários países que acabam tendo esse tipo de problema. Essa daqui, esse item aqui é um dos que mais me aflige, porque é o que eu assisto com os meus ex-alunos, sobretudo do Colégio São José. Né? Olha aí, ó. Vocês, jovens maravilhosos, cheios de saúde, inteligentíssimos, que às vezes já dominam até outro idioma. Puta, meu, quanta riqueza, quanta coisa boa que vocês podem produzir para o Brasil. Vocês, a grande maioria de vocês, vai estudar em ótimas faculdades, muitos em faculdades públicas, mantidas pelos impostos dos brasileiros. Uma vez formados, vocês vão embora do Brasil, produzir emprego, riqueza, tecnologia em outros países do mundo. Professor, mas você não faria isso? Faria. Mas é uma imigração seletiva. Olha aqui, ó. É capital formado no Brasil, capital humano formado no Brasil, que vai gerar riqueza em outro lugar. Ah, professor, eu vou ganhar em dólar, vou morar num país organizado, sabe? Vou ganhar em euro, vou poder criar uma família com maior facilidade, maior tranquilidade. Eu sei, estou de acordo. E enquanto decisão individual é perfeito ir embora desse país aqui. Mas o que me preocupa é esse atraso que o Brasil vai se condenando em função da fuga de cérebros. Né? Olha lá, falta de oportunidades, risco à saúde, instabilidade política, faz com que vocês queiram ir embora. E tem que ir mesmo. Mas a sociedade brasileira acaba perdendo. Aí vocês vão para. Eu tenho aluno na Inglaterra, ex-aluno, né? Na Alemanha, na Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos, no Canadá. Né? A Lisiane casou com um cara lá. A Lisiane Brandão virou Lisiane Burke. Pronto. Está lá nos Estados Unidos. Então, no Japão, muitos. Na Austrália, acho que eu te falei. Né? Vocês são cidadãos do mundo, né? Agora, e quem vai ficando aqui? São as pessoas talvez menos qualificadas, não sei. Não necessariamente, mas sai muita gente qualificada. E o imigrante que nós recebemos acaba não sendo esse cara qualificado que nós estamos mandando para fora do país, que está saindo do país por falta de oportunidade. Dá para entender? Não é uma boa troca. Desculpa. Assim, friamente falando, sai um de vocês e vem Deus me livre de falar um país qualquer, e vem um sudanês do sul, vem um etíope para cá, coitado, né, que não tem oportunidade de nada, que nunca teve oportunidade de nada, lutador, trabalhador, mas desqualificado, que vai precisar ser treinado, preparado. Não é uma boa troca. Tá? Um povo influenciando o outro, né? A dialética, né? Claro, com miscigenação e ampliação da difusão cultural. Então, hoje em dia, a cultura é mundializada, né? Ontem ainda eu estava vendo um show
de uma cantora colombiana chamada Shakira, que é radicada nos Estados Unidos, casada com um espanhol, Piqué, acho, e que estava fazendo um show na Ásia, acho que era no Japão o show que ela estava fazendo. Então, o mundo está virando realmente a aldeia global, né? Que Marshall McLuhan já falava no seu livro A Galáxia de Gutenberg, né? A aldeia global, né? Ó, emigração para nós, perda de trabalhadores adultos qualificados, técnicos e cientistas de alto nível. Olha aqui, ó. Fiz questão disso aqui. Ó. Prejuízo para o país emigratório, para nós. Tá? Agora, quem vai receber vocês, putz, vai receber de braços abertos, tá dando graças a Deus. Vai receber uma pessoa altamente qualificada, que quer trabalhar, que quer ser bem-sucedida, que vai levar sua melhor energia para o desenvolvimento daquele país. Né? Então, isso é muito forte. Inicialmente, como um quisto étnico, né? Com o passar do tempo e a passagem das gerações, essas pessoas vão sendo absorvidas pela cultura e a cultura delas vai sendo absorvida pelo grupo inicial. Tá? Então é isso aí. Nós temos, isso aqui já é para outra classe. Então, essas são as questões envolvidas nessa aula, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer. E aí nós temos encontro ainda. Temos encontro hoje ainda? Temos. Né? Às 9h50 nós temos encontro para falar sobre filosofia medieval. Até lá, daqui a pouco a gente se vê.